anterior. Já também está lá no site e está lá o PDF também, já estava na aula anterior, mas eu só pus há bocadinho e depois agora fica lá também para vocês verem e para ficarem com o PDF depois se quiserem voltar a ver. Então, problemas parecidos com o que pode sair no teste. Primeiro, imagine que pega no intervalo da amostragem de um sinal com o espectro de potência representado à direita. Portanto, isto que está aqui, esta figura que tem aqui do lado direito, é o espectro de potência do sinal. Portanto, está no domínio da frequência, está em dBs. Tem aqui 3 bandas que têm potência, não é? Uma muito elevada, com outra mais pequenina encostada ao lado. E depois tem outra mais afastada. Que está. Eu não vos consigo mostrar aqui um rato. Não. Que está aqui numa zona mais alta das frequências. Pronto. Então, com este espectro, e imaginando que codificamos e descodificamos utilizando MP3, que é o áudio do MPEG original, não é? Que foi o que nós falamos na aula, qual é que seria o espectro provável resultante depois do processo de compressão? Ou, fazendo a pergunta, está assim, mas podia estar de outra forma, que é quais destas frequências é que vão ficar no fecheiro comprimido, ou se há alguma que podemos eliminar, ok? Alguém quer responder? É fácil. Se fossem muito espertos, podiam fazer aqui uma questão que é perguntar pelo espectro da audibilidade, não é? Porque não temos aqui a linha, mas não estamos agora a pensar nisso. Estamos a imaginar que todas elas, por acaso podia estar na pergunta, estamos a imaginar que todas estas frequências, que estamos a imaginar, então vocês têm uma coisa ali assim, não é? Vocês têm ali uma coisa assim, que tem aqui um espectro grande, depois tem aqui uma coisa pequenina, depois tem aqui uma coisa pequenina. Vamos imaginar que todas elas estão dentro do threshold de ser escutado, não é? Portanto, imaginem que o threshold é uma coisa que anda aqui assim em baixo. Ou seja, todas elas têm potência para ser ouvidas pelo ouvido humano, naquela frequência. Não é? Portanto, isto é frequência em Hertz, isto são dBs. Portanto, todas as 3, têm potência suficiente para eu ouvir, se elas estivessem isoladamente, ok? Então, quais delas é que vão ser codificadas? Quais delas é que vale a pena ter codificadas no fecheiro MP3? Ok, vamos chamar-lhe aqui 1, 2 e 3. Alguém quer arriscar responder ou não? Apenas a primeira, porque as outras são sobrepostas pela primeira, não? A primeira, em relação à segunda, tens razão. Porquê? Porque a segunda está mascarada pela primeira, porque estão aqui mesmo ao lado uma da outra, certo? E, portanto, esta, como tem uma potência muito alta, vai fazer este threshold de audibilidade subir aqui e vai mascarar esta frequência, e esta frequência não se vai ouvir. Esta está suficientemente afastada para eventualmente se poder ouvir na mesma, ok? Portanto, seria a 1 e a 2. Ok? O mascaramento é só para as que estão muito próximas. Pela figura, esta está, aquilo não tem lá, a figura não tem dados, é uma figura que não diz aqui exatamente qual é a frequência, mas está aqui um intervalo grande entre as duas. O que vocês poderiam dizer na pergunta é que esta última vai depender se ela já tem frequência ou não suficiente para se ouvir. Mas se tiver, o mascaramento desta só se faz sentir aqui nestas frequências aqui mais perto, ok? Depois a curva aqui para a frente está de estar igual. E, portanto, se ele estiver acima da curva, vai-se ouvir na mesma. Ok? Portanto, o que é mascarado no MP3 são as frequências que estão perto de outras frequências que têm uma potência muito superior. E todas as frequências que estão abaixo do limite da audibilidade do nosso ouvido. Essas desaparecem mesmo. Okay? Se tivesse lá a curva, não é? E a curva é mais ou menos, a curva tem é aquela curva que está muito alta
aqui tem que ter uma potência muito alta nas frequências baixas, depois está aqui muito baixinha na zona dos 4 Hz e depois aqui volta a subir, não é? Nas frequências mais altas. Se tivessem aqui, se aquele espectro tivesse aqui assim, nenhuma era, certo? Era como se fosse silêncio. Estão lá, mas a gente não consegue ouvir, portanto no MP3 não vale a pena estar lá a informação delas. Agora, se esta passar aqui muito, e se esta passar aqui, mas um bocadinho nada só, com muito menos potência, e se esta aqui também passar, que já está muito longe, não é? O que vai acontecer é que esta potência muito alta aqui vai fazer com que este threshold aqui ainda seja maior, né? E portanto só este aqui é que vai ser ouvido, este vai ser mascarado, e este neste caso também estava abaixo, portanto este aqui também entra. Ok? Pronto, isto não tem assim mais nada que saber. Alguém ficou com alguma dúvida ou não? Pronto. Professor, peço desculpa, só para esclarecer então, é a 1 e a 3. A 1 e a 3, exatamente. Ok, obrigado. Portanto, seria, neste caso, a 1 e a 3, a 2, aquela segunda que está ali encostada, desaparece porque está mascarada pela primeira. Porque isto está em dBs, portanto, estão a ver que dBs, cada ponto da escala é 10 vezes mais, não é? A potência. E, portanto, esta deve ser centenas de milhares de vezes mais potente do que o outro ao lado, portanto, faz desaparecer o outro ao lado. Pronto. Segunda pergunta. Portanto, nós falámos em 2 protocolos alternativos para realizar a telefonia sem fios sobre IP. Portanto, falámos no SIP e no H323. Se bem que o SIP, se vocês se lembram, é só um protocolo de sinalização. Não é? Depois vocês até dão o SIP no contexto do IMS. Aqui não estamos a falar do IMS. Vocês dão isso em redes móveis, quem faz redes móveis. Mas nós falámos no SIP em termos de sinalização, porque pode ser usado para sinalizar chamadas VoIP ou videochamadas. E depois falámos naquele standard do ITU, que é o H323. E a pergunta aqui é qual é que dos 2 protocolos dá origem a mais ligações TCP ou UDP. No caso do UDP nós usamos a palavra feixes, porque não são ligações, não é? O UDP não é orientado à ligação. De controle. Atenção que aqui está-se a falar só de controle. Portanto, não estamos a falar das chamadas todas, dos feixes todos na chamada VoIP. Porquê? Porque não era comparável. Se estivéssemos a falar das ligações todas, das ligações TCP, dos feixes UDPs todos, não poderíamos comparar o H323 com o SIP, porque o SIP só trata da parte de controle. Não define nada sobre como é que é transportado o áudio e o vídeo. Ok? Portanto, esqueçam a parte do áudio e do vídeo. Qual dos 2 protocolos tem mais ligações TCP ao feixe UDP de controle? Ok? Alguém sabe ou não? O SIP é fácil, não é? Só tem uma, não é? É só aquele protocolo que usa TCP para passar ASCII, portanto só tem uma ligação de controle, uma ligação TCP para passar o SIP, não há mais. No H323 temos uma ligação de controle ou mais do que uma? Temos 2, professor. Tem 2, tem o H... Aqui não, a pergunta dizia que não precisavam dizer o nome do protocolo. Se quiser, se tem 2, tem uma que é para negociar os parâmetros, não é? Que é o H245, e depois tem a outra para controlar a chamada em si, que faz os sinais da chamada telefónica, da rede telefónica, o ringing, o connect, o disconnect, o busy, que é o Q931, se eu não me engano. Pronto, não precisavam de saber os nomes, quer dizer, como agora levam a folhinha, se calhar até sabem dizer o nome, portanto não é por aí. Mas tem 2. Deixa eu ver, até posso mostrar aqui a figura. Não tenho aqui tudo aberto. Não. Isto é da aula 6. Ele não abre. Já está. Seis. Portanto, isto aqui, estava aqui no fim, só para vos mostrar a figura, mais rápido que... Alguns para aqui, exatamente, é mesmo este. Estão a ver, portanto, vocês têm aqui o Call Signaling Channel, que é este 4, o Q931, e o Call Control Channel, ok? Neste caso são os 2 TCP, ok? O H245 é TCP e o Q931 também é TCP. Como são de controle, são TCP, que é para garantir que não se perdem pacotes.
Ok? Portanto, o H245, negociação do protocolo de codificação do ritmo binário. E o 931, para estabelecer e terminar as ligações, o sinal de linha, indicação de chamada e por aí fora. Portanto, ali na pergunta nem sequer precisavam de saber os nomes, podiam dizer estas duas coisas, não é? No caso do H230, temos duas ligações de controle durante a chamada. Uma para definir quem é o protocolo de codificação do áudio e do vídeo, o ritmo binário, e para controlar os canais do áudio e do vídeo. E outra para controlar a parte do estabelecimento da sinalização da chamada. No caso do SIP, só existe uma, que é o próprio SIP, não é? Que é para o protocolo do próprio SIP, porque o SIP só se preocupa com a ligação, com a parte de controle, não se preocupa depois com o transporte do vídeo, nem define nada em relação a isso. Pode ser usado qualquer coisa. Já agora que temos aqui, no H232, e para casa até são 3, estava-me a esquecer desta. Tem aqui depois também o Data Control Channel, que é o RTCP, que este caso é o UDP, que serve para controlar depois os plays e os starts e essas coisas dos dois canais RTP que se formam. 2 ou 4, 2 se for só áudio, 4 se for vídeo, porque é um para cada lado e é um para o áudio e outro para o vídeo. E depois, por exemplo, se fosse áudio e vídeo, este RTCP tem que sincronizar os dois e isso tudo. Ok? Portanto, até são 3, nem são 2. Estávamos a esquecer deste. Ok? E depois teriam, se for uma pergunta que tenha a ver com os canais todos que estão abertos, ainda têm mais os 2, no mínimo, se for só voz, ou 4, o DP, se for uma videochamada. No caso do SIP, nada disto é definido. Portanto, o SIP só tem um canal de controle, que é para passar a própria sinalização SIP, e depois não define nada sobre como é que é feita a chamada, pode ser feita como nós quisermos. E é uma ligação TCP, no caso do SIP, e passa aquelas mensagens parecidas com o HTTP, também com texto, com os métodos em texto e depois com os códigos numéricos a serem as respostas. Professor, Ok. dá para comparar Sim. os dois em termos de velocidade de estabelecimento da chamada? Quer dizer, no sentido em que tens menos canais, a partir do SIP será mais rápido, mas não. Ok. Podes fazer essa consideração assim, pensando nisso. Professor, Mas, já agora na primeira pergunta, aquela primeira linha tem uma potência muito mais elevada que a segunda, não é? sim, sim. Mas se a segunda estivesse um bocadinho mais ao lado, como é que poderíamos justificar com base na distância da frequência? Vocês justificam com a distância. Se vocês me disserem que para vocês na figura está suficientemente afastada para já não estar mascarada, eu tenho que considerar certo, porque eu percebi que vocês sabem o conceito. Okay? Portanto, vocês sabem que o conceito é... Agora tínhamos que ter números concretos, não é? Para saber num exemplo real, não é? O que me interessa saber aqui é que vocês sabem que se tiverem duas suficientemente próximas para uma mascarar a outra porque tem mais potência, ela não tem informação relevante. Se ela estiver suficientemente afastada, já tem. E, portanto, desde que vocês me justifiquem isso bem assim, vocês olhando para a figura dizem o que é que acham, não é? Ok? Até porque às vezes há perguntas sobre isto em que por acaso até lá estão as frequências e aí vocês veem. Pronto. E normalmente nunca são dadas duas que estão muito próximas quando comparada com a outra, estão a perceber? Que é para não haver dúvidas. Pronto, agora avançando para a parte do vídeo. Tem aqui esta pergunta 3, que tem aqui um exemplo de uma imagenzinha. Ok? Portanto, a conversão de uma imagem na norma JPEG passa por vários passos. Uma fotografia digital de uma seara de trigo, não é? Com um tom amarelo quase homogéneo, imaginem que é uma fotografia assim mais longe. E com o céu limpo azul, codificada com um fator de qualidade baixo. Este fator de qualidade, não sei se a gente chegou a falar em fator de qualidade nestes termos, por isso é que está aqui explicado, que basicamente este Q são aqueles coeficientes da matriz de quantização. Depois de fazermos a transformada discreta do cosseno e de obtermos aqueles coeficientes espalhados pelo bloco, portanto aquilo faz um bloco de 8 por 8 pixels e depois dá um coeficiente da transformada em cada uma dessas posições, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a variação de cores que existe no bloco.
naquele bloco, portanto, no correspondente em pixels nas cores, portanto, nas três matrizes, na da luminância e nas duas da crominância. Portanto, depois de fazerem, ficam com aqueles valores e depois ainda vão dividir os valores cá mais de baixo da matriz, que são os de mais alta frequência, por valores mais altos do que os de baixa frequência. Quando se diz aqui que o fator de qualidade é baixo, quer dizer que vocês vão ser muito agressivos nesse passo e vão dividir aquilo por coeficientes muito elevados nas frequências altas e vão praticamente eliminar essa informação toda das frequências altas. Ok? Então, neste caso concreto desta imagem, que basicamente tem duas cores e só tem uma zona de transição, quais é que serão os passos da compressão SPEG onde haverá mais compressão nesta imagem? Ok? E justifica a resposta. Só vocês têm que pensar aqui. Para já, quais é que são só há basicamente dois sítios onde se faz a compressão no SPEG. Qual é que é o primeiro de todos? Portanto, vocês têm a imagem original que tem os pixels com os 16 milhões de cores em RGB, não é? E depois aquilo é dividido, é transformado em crominância azul, crominância vermelha e luminância. E depois logo aí acontece a primeira poupança. Quem é que se lembra porque é que acontece aí a primeira poupança logo? Porque as crominâncias diminuem para metade, uma coisa assim. Exatamente, portanto as duas imagens das crominâncias, aquilo fica, cada uma delas fica com 1/3 dos bits, não é? Ficaria com 1/3 dos bits do pixel RGB, e depois nas das crominâncias eu reduzo o número de pixels para metade, ok? Fazendo a média dos 4 que estão à volta, porque o nosso olho não é sensível, mas lá está, esse primeiro passo é igual em qualquer imagem. E, portanto, não é o facto de uma imagem ter mais ou menos mudanças de cores, ou o que nós chamamos na altura frequência espacial elevada ou frequência espacial mais baixa. Portanto, neste caso, a imagem ser aqui muito bonitinha, só com duas cores e só ter uma transição, é indiferente para esse passo. Ok? Porque tem a ver só com os valores individuais dos pixels e com ser feita a média dos 4 que estão à volta. Okay? Mas esse é o primeiro passo, sim, onde há compressão, porque vai logo aí, um bocado dos pixels vão logo aí à vida. Portanto, já não preciso dessa informação. Estou logo a poupar aí uma série de bits. E depois, onde é que está o outro grande passo a seguir? Está precisamente na transformada do cosseno. Ok? Portanto, o que acontece é que vocês vão fazer aquilo. Vocês têm aqui, deixa-me só voltar aqui. Vocês têm aqui neste caso vocês têm essa imagem assim, não é? E isto aqui, depois quando vocês vão dividir a imagem em blocos, o que vai acontecer é que nas zonas amarelas e nas zonas azuis, onde é tudo amarelo e é tudo azul, o que vocês vão ter, depois de fazer a transformada, é que só vão ter valores, não é? Naquela matriz, isto não está 8x8, está bem? Não está, é só para verem que é uma matriz. O que vai acontecer é que vocês só vão ter valores aqui nesta zona, estão a ver? Portanto, vocês só vão ter valores aqui nesta zona para todos os blocos que estão dentro da mesma cor. E depois vai haver aqui meia dúzia de blocos aqui no meio, estão aqui nesta zona da transição, em que aqui, se bem se lembrarem, vão ter aqui, mas também vão ter os valores todos concentrados aqui na linha sim, linha não, ok? Mas o que é importante aqui é que há uma grande zona da imagem onde os blocos vão ter todos só valores aqui e outra grande zona da imagem onde os blocos vão ser só valores aqui, ok? Portanto, a maior parte da redução, neste caso concreto, não é nesse primeiro passo em que eu divido por metade os pixels das duas matrizes de crominância, portanto, não é aí que isso vai dar a maior poupança. A maior poupança vai estar aqui neste passo da transformada e da posterior quantização, que é basicamente a divisão desta matriz por uma outra matriz, e nesta matriz vocês vão estar a usar um fator Q alto, portanto aqui vão estar a usar valores grandes, imaginem 100 ou mais até, ou 1000. E portanto na prática vocês vão eliminar estes valores todos, mas eles também não existem praticamente para a maior parte dos blocos da imagem. E só vão perder alguma qualidade nesta zona de transição. Aqui nesta zona de transição é que o facto de serem ali muito agressivos
vai fazer com que vocês percam ali alguma qualidade. Portanto, eventualmente o que acontece é que as transiçõezinhas ali vão ficar um bocado mais esbatidas. Okay? Mas a grande poupança, portanto, aqui a justificação que vocês tinham de dar é, como a imagem tem duas zonas onde a cor é constante e, portanto, vai haver muitos blocos onde a transformada do Xen vai dar valores só naquelas primeiras posições, nas frequências mais baixas, e, portanto, quando eu estou a usar essa transformada e depois a fazer a quantização para ainda eliminar os coeficientes mais altos, que eu estou a obter a maior poupança neste caso. Okay? Mas também só havia duas hipóteses, porque o JPEG só tem poupanças em dois sítios. É nesta fase da transformada e na fase inicial, quando é transformada em luminância e crominância. Ok? Se fosse uma imagem em que houvesse variações quase pixel a pixel de cores, portanto, com muitas variações de cor, aí já não podiam dizer com clareza qual dos dois passos é que tem maiores ganhos, porque ambos vão ter ganhos, mas os ganhos, nesse caso da transformada, já não iam ser tão evidentes. Porquê? Porque eu já ia ter valores até aqui, e, portanto, das duas, uma, ou aqui usava valores mais baixos na quantização para não perder tanta informação aqui, ou então, se continuar a usar valores muito altos, vou perder muita qualidade na imagem. Certo? Mais alguma questão sobre isto? Pronto. Então, avançando e ainda aqui nesta parte do vídeo, o que é que nós temos aqui? Oi, isto passou da 3 para a 7. Esqueci, a numeração destas perguntas não está certa. Então, vamos considerar um codificador MPEG-2. Que está a ser usado para enviar vídeo em tempo real, uma videoconferência, por exemplo, ao ritmo de 25 imagens por segundo. Ok? 25 imagens por segundo, porquê? Porque é o que nós precisamos de ter 25 frames diferentes, mesmo que as refresquemos várias vezes, porque depois também refrescamos cada frame mais do que uma vez por causa do flicker. Normalmente os ecrãs modernos fazem isso pelo menos 100 vezes por segundo, ou seja, refrescam a imagem, claro, pelo menos 100 vezes por segundo. Tem a ver, seja LED, seja LCD, tem a ver com a própria tecnologia do pixel, não variar ali muito, porque imagina, no LCD, se vocês só punham a imagem e aquilo estava lá há muito tempo, a cor ia sofrendo uma variação que tinha a ver com a própria física da coisa, não é? E o LED é um bocado a mesma coisa, aquilo pode variar um bocadinho o brilho, então convém estar sempre a pôr a corrente, a refrescar várias vezes, que é para aquilo manter o mesmo brilho durante o tempo todo, que é para nós não vermos cintilar na imagem. Ok? Mas isto, para o nosso caso, não nos interessa muito. Interessa-nos é que temos que ter as 25 frames por segundo, porque isso aqui importa em termos de rede. Ok? Portanto, 25 frames por segundo dá 40 milissegundos, não é? Portanto, eu preciso de ter uma frame diferente a cada 40 milissegundos. Como eu estou a falar de videoconferência, eventualmente eu posso ter um pequeno buffer, mas um pequeno buffer de recepção em que o watermark não pode ser muito elevado, portanto eu não posso pôr ali um atraso muito grande, porque numa videoconferência, se eu tiver um atraso muito grande para os participantes, isso vai soar esquisito. Então, o que é que acontece aqui? Temos que ver se este esquema, né? Portanto, vamos desprezar os tempos de processamento de codificação e de descodificação, que também teriam que entrar para a conta, não é? Eu também teria que contar com o tempo de codificação e com o tempo de descodificação de cada frame para garantir que tinha a tal frame nova ao fim de 40 milissegundos. Ok? Portanto, mas vamos aqui para simplificar, desprezar esses dois tempos, o tempo de codificação e de descodificação. Vamos só considerar o tempo de transmissão. E temos ali um tempo de transmissão de 20 milissegundos para as frames I, que são as maiores, porque é um JPEG normal, portanto é as que têm menos compressão. E, portanto, vão ser maiores que as outras. E 5 milissegundos para as frames B, e D, que são as que têm mais compressão de todas, por isso estas estão a demorar menos tempo. E 10 milissegundos para as P, que têm mais compressão do que a I, mas menos do que a B. Portanto, se lembram, qual é a diferença entre as frames I, as frames B e as frames P? Nós temos aqui, só, alguém sabe? Acho que as Bs dependiam apenas da anterior e as Ps dependiam da anterior e da futura. É ao contrário, É ao contrário, sim. Ok? As P
só dependem da anterior. Ok? Portanto, normalmente, tipicamente, quando eu recebo uma P, se eu já tenho as anteriores, eu consigo descodificar a P. A B não. A B, quando eu recebo uma B, eu não consigo logo descodificá-la. Eu preciso que venha ou uma P ou uma I. Okay? Se vier uma B, também não consigo. Portanto, eu posso ter uma série de Bs, que é o que acontece aqui. Vocês têm ali 1, 2, 3, 4 Bs. Vocês só conseguem descodificar estas 4 Bs, qualquer uma delas. Portanto, depois até podem descodificar as 4, porque estamos a desprezar o tempo de codificação. Portanto, até... E estamos a imaginar que descodificamos as 4 ao mesmo tempo, não é? Instantaneamente. Mas só conseguimos fazer isso quando vem aquela P. Porque aquelas 4 Bs dependem da I e da P. Okay? E das Bs anteriores também, mas depois também dependem da P ou I que venha a seguir. Portanto, nós temos aqui uma I, depois temos 4 Bs e depois temos uma P. Portanto, quando é que eu consigo ter... Portanto, aí é uma imagem, ok? Depois, quando é que eu consigo ter a segunda imagem diferente? Só quando recebo aquela P. Então eu tenho que somar os tempos de transmissão destas coisas todas, porque só quando eu receber aquela P é que eu consigo ter a segunda imagem. É verdade que depois consigo lá ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Porque depois consigo descodificar todas até à P. Mas só consigo ter a segunda quando a P chega. Depois consigo ter logo mais 4. Mas, professor, Sim. aquela P não precisa da anterior e como as anteriores ainda não foram descobertas, como é que a B consegue? Estamos a desprezar o tempo de descodificação. Portanto, a P é descodificada primeiro. E depende da I e das outras B. E consegues descodificar a P. E depois, quando tens a P completa, vais conseguir descodificar as Bs todas. Mas se a B depende da P e a P depende da B... Pá, e são os pormenores onde a gente não entrou, ok? E se for no MP4 ainda é pior, porque no MP4 isso ainda tem aqueles vetores de deslocamento e não sei o quê. Mas a P tem lá informação suficiente para com o que vem na B, que só vem informação sobre o deslocamento de blocos e diferenças de blocos, ele consegue safar-se. Enquanto a B depois ainda precisa de informação que a B, que só a B, só depois da P estar descodificada é que ele consegue ter. Ok? A P tem lá mais informação e sabendo só o que vem na B, que são só diferenças para as anteriores, ele consegue fazer a imagem toda, estás a perceber? Ok. Enquanto a B não, porque a B depois, como também tem diferenças para a próxima P, precisa da próxima P. Mas esta P, quando foi codificada, foi logo codificada a pensar em diferenças para esta B, mas também para esta I, ok? Portanto, tem em conta diferenças que foram sendo acumuladas aqui disto tudo. E foi mantendo mais informação, foi mantendo informação sobre que lhe permite saber logo, recuperar logo, a P consegue ser logo descodificada. Okay? Portanto, aqui, o que é mais... Também nós, na altura, nós vimos só muito por alto como é que isto é, porque falámos no SPEG em particular e depois só vimos que cada uma delas dependia, de como é que cada uma dependia da outra, e depois para o MP4, que para além disto, ainda tínhamos mais a história dos vetores de deslocamento de partes da imagem e também de fazer subframes com elementos da imagem e tudo isso. Mas não vimos os pormenores, não é? Porque a nós interessa-nos o quê? Como isto é uma cadeira de telecomunicações, quando estamos a tratar do streaming, interessa-nos perceber como é que é feita a descodificação em termos de dependências, porque quando estamos a planear se é possível ou não conseguir fazer uma coisa para um cenário concreto de rede, temos que fazer contas ao tempo, ok? E temos que ver qual é o buffer que temos que pôr, também no receptor, e se é possível ou não. E, por exemplo, aqui, se nós fizermos a conta, o que é que acontece? Vocês só conseguem ter a segunda imagem, portanto têm 20 segundos para aí, e depois têm 25, primeira B, 30, segunda B, 35, terceira B, 40 milissegundos, quarta B. 40 milissegundos, sem buffer, já precisavam de ter a segunda imagem para conseguir cumprir os 25 imagens por segundo. E só mais 10 milissegundos depois é que vem a P. Portanto, só ao fim de 50 milissegundos é que vocês conseguem ter a segunda imagem diferente. 50 milissegundos não dá para o ritmo de 25 milissegundos. Okay? Portanto, aqui a resposta à pergunta é: qual é o maior atraso? É 50 milissegundos, entre duas frames diferentes. Se é uma codificação possível ou não, para ser possível, implica ter um buffer de 10 milissegundos
no receptor. Okay? Se eu tiver um buffer de 10 milissegundos no receptor, já não tenho problemas, porque eu atraso aquilo tudo 10 milissegundos e depois já consigo apresentar ao utilizador de 40 em 40 milissegundos, já vou conseguir apresentar ao utilizador uma frame nova, ok? Vão perceber? Isto aqui, depois, os 10 milissegundos para uma aplicação de videoconferência ainda é aceitável. Portanto, aqui vocês... o atraso é, para estar certo, tinham que dizer 50 milissegundos. Se é possível ou não, é uma resposta que, dependendo da justificação, pode estar certa das duas maneiras, se vocês justificarem bem. Portanto, se vocês disserem, não é possível porque eu só obtenho ao fim de 50 milissegundos e precisava de obter 40 milissegundos. Não vou pegar por aí. A resposta 100% correta seria dizer que poderia ser possível se eu puser um buffer de 10 milissegundos. Se fizer buffering, não é? E se fizer buffering de 10 milissegundos no receptor e fazer buffering de 10 milissegundos numa videoconferência, ainda está eventualmente dentro do aceitável. Se vocês me disserem que não, e até justificarem a dizer porque em videoconferência eu não posso ter buffering, ou não posso ter buffering quase nenhum, eu também iria considerar certo. Okay? Porque também estão a demonstrar que percebem o que é que está envolvido. Pronto, mais alguma questão aqui? Pronto, então vamos avançar para a última pergunta ainda desta coisa do streaming multimédia. Então, se considerarmos aqui, esta é sim um bocado mais genérica e mais teórica. Se considerarem um streaming de vídeo entre um servidor que está numa rede pública e clientes que estão dentro de redes empresariais, ou mesmo nas nossas casas, embora nas nossas casas não temos temos firewalls, mas são diferentes. Também podemos ter uma firewall, até a maior parte das vezes temos uma firewall. Os nossos próprios routers de casa filtram algum tráfego, ou bastante tráfego. Mas não filtram tanto como nas empresas. Pronto. Portanto, se eu estiver a pensar numa rede pública onde está o servidor e depois os clientes estão dentro das redes empresariais, okay? Com uma firewall que faz de encaminhador NAT para depois um endereço privado. Portanto, aquilo que nós falamos de protocolos de transmissão de vídeo em streaming, qual é que é o mais indicado para este cenário? Quais é que foram os protocolos que nós falámos quando estávamos a falar aqui nestas coisas do streaming de média contínua? Falámos em protocolos que são em cima do DP, nomeadamente o RTP, depois controlado por TCP, okay? Real Time Connection Protocol. Não vimos em pormenor o protocolo, mas falámos nele. Falámos depois também em fazer o streaming em cima da HTTP e até falámos no exemplo mais comum, que é o MPEG 10, que basicamente o vídeo é enviado em pedaços por HTTP e cada pedaço até pode ter uma codificação diferente e uma resolução diferente. E depois o próprio protocolo, nessa ligação TCP, vai ajustando para cada pedaço, porque é feito buffering e depois o cliente vai enviando informação sobre quantos freezes é que teve no buffer, por exemplo, e depois, se já tiver estado parado à espera para encher o buffer, ele normalmente vai passar para uma resolução abaixo e vai passar a enviar chunks mais pequenos, porque estão codificados com uma resolução menor. Portanto, basicamente nós vimos, aqui a pergunta qual é que vocês acham que é mais interessante para passar numa firewall? Os que são em UDP, como o RTP, que usam um porto qualquer, ou, por exemplo, o MPEG 10, que usa HTTP e, portanto, o HTTP passa ou no porto 80, ou então vai em cima da HTTPS e passa no porto 44, 43. Quais é que vocês acham que é melhor, ou qual é que é o mais provável de estar aberto numa firewall? O TCP, obviamente. TCP, não é? Porque o TCP, ninguém quer ter uma rede se não conseguir aceder pelo menos à internet, não é? E, portanto, tipicamente na firewall o porto 80 e o porto 443 estão abertos. Os portos do RTP não quer dizer que estejam abertos. Okay? Portanto, neste cenário, o que é que vocês diziam? Em princípio, é o streaming em cima da HTTP, por exemplo, no MPEG 10, porque os portos estão abertos. Se, por exemplo, fosse no cenário do IPTV,
qual é que seria a resposta à mesma pergunta? Era melhor em HTTP com o MPEG 10 ou em RTP? No IPTV das nossas casas que nós estamos a ver com os boxes. Diria que é o UDP. Bem, não sei. Pronto, só porque para ser diferente, não é? Sim. Mas sim. Mas aí sim, e até normalmente é o UDP, ok? Porquê? Por duas razões, porque eles usam o multicast e é mais fácil com o multicast usar o UDP, porque em TCP é orientado à ligação e, portanto, teria que abrir uma ligação. Os routers depois teriam que abrir uma... É mais difícil depois espalhar no router aquilo, não é? Porque eu só tenho um porto de destino e um porto de origem e estão associados ao IP. E no UDP não, eu tenho aquele porto de destino, depois aquilo pode ir para um endereço IP unicast. Portanto, aí, eu eventualmente se essa pergunta assim, punha mais essa informação e diria que era com o unicast e que a mesma stream vai para vários clientes ao mesmo tempo. E nesse caso seria o UDP por causa disso. E normalmente especialmente no Live TV, quando é as gravações, já não necessariamente. Embora eles, vai depender depois do operador para o operador, mas eles por simplicidade eventualmente usarão o UDP na mesma, com o RTP, mas quando as gravações já não se põe essa questão do multicast, porque aí já é uma sessão entre o servidor e a nossa set-top box. Ok? Agora, quando eu estou a ver os canais, não. Toda a gente que está sintonizada naquele canal está a receber a mesma stream. A stream vai sendo espalhada nos routers. Portanto, cada vez que chega a um router onde depois há mais do que um cliente com o IP que está registado naquele grupo, ele pode enviar para vários links. Ok? A mesma stream. Pronto. O senhor falou na adaptação do débito, dependendo da velocidade, que era o Sim. 10, não era? É o Isso MPEG 10. Podemos falar nele a partir de qual MPEG ou podemos aplicar a qualquer um? Isso é indiferente do codec que é usado. Ele chama-se MPEG, porque normalmente aquilo foi feito depois do MPEG 4, mas eu julgo que aquilo pode transportar com qualquer codec. Eu acho que o protocolo até tem uma fase inicial onde se negocia qual é que é o codec que se usa. Porque, por exemplo, o MPEG 10 é usado no WebRTC, que é uma coisa para fazer... para enviar vídeo entre dois browsers, que os browsers quase todos, o Chrome, o Edge, porque o Edge até usa o Microsoft Edge agora até usa o Chromium, que é o kernel do Chrome, e o Mozilla, que é o Firefox também, e o Opera, que acho que também usa o Mozilla. Todos esses browsers mais comuns suportam essa coisa do WebRTC, que é um protocolo para enviar streams entre browsers. E esse WebRTC pode usar N codecs e usa MPEG 10 depois para enviar o vídeo de um lado para o outro. É por isso, obrigado. Pronto, então acho que podemos fechar aqui a parte de multimédia e dos chips e dos VoIPs e não sei o quê. Avançando agora para a parte da segurança. Tem aqui esta primeira pergunta. Foi enviada uma mensagem em português correto cifrada, com o conteúdo representado abaixo. Aqui nem era o ser em português, nem era relevante para o caso. Sabe-se que foi usada uma cifra... Porquê? Porque sabe-se que foi usada uma cifra de substituição monoalfabeto. Ok? Uma cifra de substituição só, sem transposição. E a mensagem que contém, portanto, eu tenho um nome text que é abananada. Portanto, eu sei que a mensagem lá, alguns têm aquela palavra abananada. Esta pergunta é super simples. Será que foi usada alguma cifra de transposição? Por acaso isto está errado. A pergunta era se foi usada alguma cifra de substituição, não de transposição, ok? Ok, portanto, aqui a pergunta é se isto é resultado de uma cifra de substituição monoalfabeto ou não. Depois já vamos ver se conseguimos saber se tem a transposição, já agora. Mas saber se isto é uma cifra de substituição ou não é super simples. Porquê? Se for uma de substituição, o que é que tem que acontecer no texto cifrado? As palavras são trocadas por outras, mas ficam na mesma posição, certo? As letras são trocadas por outras, mas ficam na mesma posição, certo? Ver os As, se... Tem que ver o quê? A bananada tem ali uma coisa muito boa, que é ver se há três letras com uma letra no meio, não é? Que é o anana.
Portanto, vocês se olharem para aquela string, nunca lá estão 3 letras repetidas com 2 no meio, que seria aquele AN, AN. Nunca há um padrão assim. Nunca há uma letra, outra letra, a mesma letra, a outra letra. Estão a perceber? Se vocês percorrerem tudo isso, nunca têm... aliás, a pergunta está bem feita, sim, senhora. Isto quer dizer o quê? Portanto, se foi usada uma cifra de substituição monoalfabeto. A pergunta é se também foi usada uma cifra de transposição. E a resposta é sim, não é? Porque se fosse usada só a substituição monoalfabeto, tinha que haver aquele padrão lá, certo? Tinha que haver aquele padrão do AN, 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 só que era com outras letras. E nós, olhando para ali, nunca temos isto. Nunca temos uma letra em 3 posições repetida com os 2 N's no meio, com outra letra qualquer naquelas 2 posições. E, portanto, se isto é o resultado de uma cifra que usou uma substituição monoalfabeto e que tem aquela palavra, quer dizer que, para além da substituição, também foi usada uma transposição. Ok? E esta era a resposta. Foi usada uma transposição, porque se fosse usada apenas a substituição monoalfabeto, teria que existir no texto cifrado aquele padrão das letras a repetirem-se assim. E não existe. Ok? Certo ou não? Se vocês procurarem por aqui fora, nunca encontram isso. Importante aqui é só saberem estas características que lembram-se, não é? Portanto, a substituição aparece no mesmo sítio, na mesma posição. A transposição é a mesma letra, só que trocada de sítio. Também sabem que não foi usado só transposição. Porquê? Porque não existe nenhum A, nem nenhum B e nem nenhum N na cifra. Portanto, se não existem lá essas letras é porque não foi usado só uma cifra de transposição. Porque se fosse só de transposição, tinha que existir lá aquelas letras, era noutro sítio. Ok? Portanto, este texto cifrado foi feito com as duas coisas, que é o que se deve fazer, não é? Foi feito com substituição e transposição. Pronto. Agora, pergunta 10. Pretende codificar uma mensagem com várias dezenas de kbytes. Pode escolher entre 10 com blocos encadeados, portanto, com o Cipher Blockchaining. Cipher Blockchaining, se vocês se lembrarem, isto está na aula 7, acho eu. Está na aula 7, só para vos recordar do que é que estamos a falar. Ok, estão aqui os modos de cifra. Então, isto é o AES. Isto não é nesta aula, é na 8 já. É na 8 que é a única que eu não tenho aqui aberta. Pronto, o Cipher Block Chaining é aquele em que vocês cifram um bloco inteiro, um P0, né? Um Plain Text 0. Ele é cifrado, é feito o XOR com o IV e depois é cifrado tendo em conta e produz um C1. E depois, por isso é que é preciso o IV ao início. E depois é o C1 que é usado como chave para cifrar o Plain Text a seguir, estão a perceber? E depois por aí fora. Portanto, ele depende dos blocos todos anteriores. Não quer saber porquê. Já abriu, deixa eu ver. Aqui. Isto deve estar logo ao início aqui. Exato. Portanto, aqui temos é este aqui, estão a ver? O Cipher Blockchaining é este em que vocês têm o P0 chorado com o IV e depois é cifrado com a chave e dá o C0. E depois este C0 é usado para fazer o XOR com o P1, ok? Para fazer a encriptação depender, para fazer esta cifra, depender sempre do bloco inteiro anterior. Portanto, o que é que aconteceu com isto?
Esta. Portanto, temos a hipótese de usar o 10 com Cipher Blockchain, que era aquilo que estávamos a ver ali, ou o triple 10 no modo de livro de código eletrónico. Este é o mais básico, não é? Que cada bloco é cifrado e corresponde a um bloco. Não depende do bloco anterior, nem nada disso. Quais dos dois métodos oferecem mais segurança? E agora aqui para vos ajudar está a dizer, foca a sua resposta nos aspectos de confidencialidade e integridade da mensagem. Portanto, vocês pensem nos dois em separado. Vamos começar pelo da confidencialidade. Qual é que oferece mais confidencialidade? Triple. O triple 10, porque o 10 já nem é considerado seguro, não é? E mesmo o triple 10, pronto. Mas o 10 porque tem uma chave com o triplo do tamanho, certo? Portanto, em termos de confidencialidade, seria o do triple 10. Só que o do triple 10 está a usar Electronic Codebook Mode. E isso, em relação à integridade da mensagem, é mais ou menos seguro do que usar o Cipher Blockchain. Menos porque podemos mudar os blocos de sítio e aquilo continuar a fazer Exatamente, portanto, menos porque... Então, é esta a resposta que vocês têm que dizer. Portanto, qual dos dois é que é mais seguro? Não existe um ganhador assim imediato, ok? Um é mais seguro em termos de confidencialidade, o outro é mais seguro em termos de integridade. Se quiserem ser o aluno de 20, podiam dizer que a solução ideal entre estes dois era usar um hash no triple 10 com o Electronic Codebook Mode, porque se usar um hash, se enviar a mensagem e o hash da mensagem, se alguém trocar os blocos, eu já vou conseguir detectar. Ok? Mas não usando o hash, o Electronic Codebook Mode tem esse problema, portanto eu não consigo detectar mudanças, portanto não garante a integridade da mensagem. O Cipher Blockchain já garante. No entanto, no Cipher Blockchain estou a usar o 10, que tem uma chave que tem o terço do tamanho do triple 10 e, portanto, é menos seguro em termos de confidencialidade. Pronto, agora outra pergunta. Sim. Teríamos que mencionar a parte do hash para manter a integridade? Ou... Não. Estou eu a dizer. É para falarmos de mais uma coisa aqui, ok? Para a pergunta bastava responder. Bastava comparar as duas como fizemos, okay? Em relação às duas propriedades. Outra pergunta também a ver com esta questão das cifras simétricas e dos modos de cifra. Pretende cifrar o conteúdo de uma sequência de pacotes enviados através de um meio sem fios com perdas. Aqui o ser com perdas é relevante. Ok? Porque, se bem se lembram, existe nestes modos de cifra simétrica. Este primeiro que vimos com o Cipher Feedback Mode faz depender do bloco anterior inteiro. Depois existe o outro que é o Cipher Feedback Mode, que já não é um bloco inteiro, é um bloco inteiro na mesma, mas em vez de fazer o bloco inteiro é feito byte a byte, mas lá está, mas se houver um erro, enquanto o byte não sair do Shift Register, eu continuo a ter um bloco inteiro estragado. Okay? Portanto, estes dois modos, tanto o Cipher Feedback Mode como o Cipher Blockchaining, se eu tiver um erro num bloco, eu dou cabo do bloco inteiro, mesmo que seja só de um bit. Porquê? Porque a cifra depende do bloco todo. E, portanto, vai estragar o bloco inteiro. Para dar a volta a isso, lembram-se, depois existem os outros dois métodos em que nós, em vez de fazermos isto como está aqui, em que nós estamos a cifrar um bloco inteiro, existem os outros dois métodos em que a cifra é usada não para cifrar diretamente os dados, mas para produzir uma keystream para depois fazermos o short com os dados, lembram-se? A vantagem de fazer isto é que se houver um bit errado, só vou lixar um bit da keystream. Portanto, só há um bit da keystream que fica enganado, portanto, só há depois no plain test um bit que fica enganado também. Os outros estão todos certos. Ok? Portanto, é por isso que depois apareceu o Stream Cipher Mode, em que a ideia, e não só, e também porque se lembram das propriedades do Shor, isto é uma boa maneira de fazer isto, porque a parte da cifra em si está a ser feita com o Shor, o algoritmo da cifra, seja o AES, seja o 10, seja o Blowfish, seja o IDEA, seja o RC4, seja um qualquer que haja simétrico, está a ser usado, mas é para gerar a keystream. Ok?
E, portanto, é tanto que aqui neste método nem sequer se usa a decifra, só se usa a cifra, que é para produzir a mesma keystream dos dois lados. Portanto, ele cifra no emissor e depois também cifra no receptor, no sentido em que a cifra, neste caso, está só a ser usado para obter a mesma keystream. Ok? O que depois é aplicado ao plain text é o short com a keystream. Ok? Portanto, com erros, o que é que eu tenho que usar? Ou o stream cipher mode ou o counter mode, que é igual, mas com IVs separados, que é para não precisar de começar a decifrar os dados do início e ir continuamente até ao fim. Que é a única diferença entre estes dois. Portanto, o primeiro, isto começa a gerar aqui stream e depois vai andando em todo o ciphertext. Portanto, eu para decifrar, depois tenho que começar também no início. Aliás, tanto para cifrar como para decifrar, tenho que começar no início e fazer tudo de seguida. O counter mode é para cifrar coisas grandes, por exemplo, um disco rígido inteiro, em que eu posso fazer a coisa por blocos. Okay? Porque faço com os IVs, em vez de ter só um IV e depois fazer a realimentação. Okay? Portanto, vou fazendo para cada bloco com o seu IV. Portanto, com erros, seria uma daquelas duas a mais a ideal. Portanto, aqui, quando diz que é com perdas, já vamos com isto na cabeça que o ideal seria usar o stream cipher ou o counter mode. Ok? Portanto, estamos a usar a AES, Advanced Encryption Standard, com chaves de 256 bits. Que tipo de modo de cifra utilizaria para cifrar os conteúdos dos pacotes de maneira a ter garantias de integridade e tolerar perdas de pacotes? Portanto, tolerar perdas de pacotes, já vimos que seria o stream cipher mode ou o counter mode. Ter garantias de integridade, qualquer um, menos o Electronic Codebook. Ok? Portanto, com isto, agora é só vermos que hipótese é que nos dão para escolhermos. O modo do livro de códigos eletrónico, o modo de encadeamento de blocos de cifra ou o modo contador. Justifica a resposta. Então, qual é que acham que é? Alguém sem ser o Costel, que é sempre o primeiro, é sempre o único a responder. Os outros estão todos a dormir. Então, depois de fazermos este raciocínio todo, qual é que é? Quais destes três é que permitem ter garantias de integridade? O ECB não permite. Os outros dois permitem. Portanto, o ECB está eliminado com as garantias de integridade. E agora, perdas de pacotes. Qual é que é a implicação em cada um destes dois? Cipher Blockchaining Modes vai estragar um bloco inteiro. Uma perda de um bit que seja. No modo contador, só vai estragar aquele bit. Porque só vai estragar um bit da keystream. Está um bit errado. Okay? Portanto, o melhor neste caso é o Counter Mode. Também poderia ser o Stream Cipher Mode, porque neste caso não queremos acesso aleatório, não é dito aqui se queremos acesso aleatório ou não. Ou se é um conjunto grande de dados. Pronto, acho que falámos aqui um bocado disto tudo, das cifras simétricas e dos modos de cifra. Acho que ao responder às perguntas e também vimos as outras hipóteses, acho que falámos de tudo. Agora, continuando. Outra super simples. O RSA é chave pública e chave privada, lembram-se? É um dos métodos de cifra considerado mais seguro, se for usado em chaves grandes, não é? Para enviar mensagens através de uma rede. Pronto, e a pergunta aqui é simples. Porquê é que não se usa então RSA para cifrar tudo? Pois está aí um exemplo de um protocolo muito usado que não usa só o RSA. Por exemplo, usa o RSA em conjunto com o AES. E a pergunta é porquê? Porquê é que, por exemplo, o TLS não usa o RSA para cifrar tudo e usa o RSA e o AES? Qual é que é o motivo? É simples. Tenham medo de responder. Tem a ver com o quê? O RSA é muito bom, mas é uma conta matemática, não é? Ou seja, é muito lento. Se vocês quiserem cifrar com o RSA coisas muito maiores do que meia dúzia de kbytes, vai demorar imenso tempo. Portanto, a resposta aqui é simples. Não se usa só o RSA porque é demasiado lento.
Portanto, normalmente eu uso o RSA para fazer uma assinatura ou para cifrar a chave que depois vai ser usada na criptografia simétrica. E depois uso criptografia simétrica para cifrar os dados, porque o AES, por exemplo, consegue cifrar a 70 megabits por segundo, ou 700 até, 700 megabits por segundo. Enquanto no RSA nem pouco mais ou menos. Okay? Um segundo é capaz dele demorar a cifrar quase só uma chave, meia dúzia de bits. Agora, pergunta 13. Imagine que a Alice e o Bob querem trocar mensagens com o emissor autenticado. Ok? Portanto, nós temos aqui a chave, os pares de chaves públicas, chave privada. Vocês têm esta notação que nós costumamos usar. O EA para a chave pública do A, o DA para a chave privada do A, e depois a mesma coisa para o B. E para além de eles terem estes pares de chaves, okay, também tem uma chave secreta KAB. E agora, aqui a pergunta é, para cada uma destas hipóteses, A, B, C, D e E, quais destas expressões permitem autenticar a Alice perante o Bob? Ou seja, eu ao receber uma mensagem destas, vamos agora aqui esquecer aqueles pormenores desta pergunta, aquelas questões do replay, não é? Porque qualquer uma destas mensagens é só assim, eu posso fazer um replay, não é? Mas esquecendo o replay, qual destas é que só pode ter sido a Alice ou o Bob a fazer? Vá. Porque é o que está aqui, acaba por estar aqui a perguntar-se, porque a autenticação depois implica saber que foi a Alice a fazer e que foi a Alice a fazer e foi a Alice a enviar naquele momento. Por isso é que depois normalmente nós pomos lá os desafios ou pomos os timestamps. Mas aqui é quais das expressões permitem autenticar a Alice perante o Bob, no sentido em que o Bob sabe que só a Alice é que pode ter feito aquilo. E dessas, qual delas é a mais rápida de calcular? Okay? E justificar a resposta. Portanto, vocês para cada uma delas têm que dizer se dá, se não dá e justificar. E depois, no fim, dizer qual é a mais rápida dentre as que dá. Então, começando pela A. Ok? A A permite... Eu, quando recebo aquela mensagem, tenho a certeza de que foi o A a fazer aquilo, que foi a Alice a fazer aquilo ou não? Quem é que conhece o EA? Que é a chave pública. Toda a gente conhece o EA, certo? Portanto, se toda a gente conhece o EA, aquilo não me garante que qualquer pessoa pode ter feito aquela mensagem. Qualquer pessoa é capaz de cifrar o hash do P, se tiver o P, não é? E cifrar aquilo. Portanto, a A não garante nada porque qualquer pessoa pode fazer aquilo porque a chave EA é pública. Ok? O que é que esta mensagem garante? Não garante a autenticação da Alice neste sentido, mas garante confidencialidade para a Alice. Porquê? Porque só a Alice é que consegue decifrar aquilo. Qualquer pessoa consegue fazer aquilo, mas só a Alice é que consegue decifrar aquilo. Portanto, se o objetivo fosse ter confidencialidade numa troca de mensagens entre B e A, então a linha A garantia. Ok? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que o Bob receba aquela mensagem e tenha a certeza que foi a Alice que fez. Portanto, neste caso, não, porque qualquer pessoa pode fazer aquilo. B. A B é ao contrário. A B garante que foi o A que fez aquilo. Porquê? Porque aquilo está cifrado com a chave privada do A que só ele é que conhece. Aliás, aquilo que está ali tem outro nome. Alguém sabe que outro nome é que tem aquilo que está ali, na linha B? Isto é o quê? O que é um DA MDP? Imaginem que ia junto com o próprio P. O que é esta parte aqui? Então, ninguém responde para vocês não foram às aulas? Não viram os vídeos? Mesmo não indo às aulas? Isto é o quê que está aqui? Já agora, por curiosidade. Que isto é usado para fazer o quê, normalmente? Uma assinatura, não é? Ok? Portanto, óbvio que só o A é que pode fazer isto. Isto até é uma assinatura, portanto, este poderia ser uma das hipóteses. Ou seja, eu posso fazer
Esta aqui, a B, é uma das que permite autenticar a Alice perante o Bob. Depois o C também permite, chave secreta KAB, portanto só o A e o B é que têm aquilo, portanto se o B está a receber aquilo, sabe que foi o A que fez aquilo. Portanto vamos com B e C, que é possível. Depois D também, porquê? Porque se o B recebe um hash que lá dentro, que é feito com o P mais o KAB, ele sabe que só quem tem o KAB é que conseguia fazer aquele hash. Porque o hash é feito a partir do P e do KAB. Ok? Portanto, o D também pode ser. O E, que é um hash de P mais EA, já não, porque toda a gente conhece o EA, o P também não é secreto, neste caso, e, portanto, qualquer pessoa pode fazer aquele hash. Então, ficamos com a B, C e D. Ok? Primeira pergunta, quais das seguintes expressões permitem autenticar? B, porque só o A é que conhece aquela chave DA. C, porque só o A e B é que conhecem o KAB. E D, porque só o A e o B é que conhecem KAB também. Qual delas é mais rápida de calcular? A mais lenta é a B, porquê? Criptografia pública e privada é a mais lenta de todas. Portanto, cifrar o MDP é lento. Ok? Portanto, essa está logo eliminada. Depois temos cifrar o hash, portanto, implica fazer o hash e depois cifrar. E depois temos a D, que é só fazer um hash. Portanto, a mais rápida é a D. Ok? Portanto, permitem B, C e D, e a mais rápida seria D, porque está só a fazer um hash. No entanto, o D garante na mesma, essa opção D, garante na mesma a autenticação de A perante o B, esquecendo mais uma vez a questão dos replays, não é? Porque só o A é que pode ter produzido aquilo. Porque só o A, para além do B, é que sabe aquele KAB, portanto só o A é que pode ter feito um hash de P mais KAB. E eu consigo verificar isto como? Se eu tenho o P também, tenho o P e tenho o KAB, concateno os dois, faço o hash, comparo os dois hashes, se o hash for igual, está feito. Quer dizer que aquele hash foi feito usando o P e o KAB. Se foi feito usando o P e o KAB, quer dizer que só o A é que pode ter feito aquilo, porque só o A é que sabe também o KAB. É óbvio que com o KAB também há outros problemas em termos de autenticação, como vimos na última aula, que é como é que eles têm esta chave os dois, não é? Por isso é que normalmente há um centro distribuidor de chaves, como no Kerberos, e em vez de eles partilharem uma chave entre eles, entre o A e o B, eles partilham uma chave com o centro de autenticação. Próxima pergunta aqui. Assuma que a Alice e o Bob possuem dois certificados X509. Estes certificados foram passados por uma entidade de autenticação, CA, em que ambos A e B confiam, ok? E da qual conhecem a chave pública SA. A e B pretendem autenticar-se mutuamente e trocar uma chave de sessão KS para usar posteriormente numa cifra AES. Desenhe um protocolo a ser executado entre A e B que permita fazer isto de forma robusta. Comece por descrever como são validados os certificados. Em seguida, especifique as mensagens trocadas entre o A e o B. Ora, o protocolo em si está no livro e tem nos acetados. Só não tem lá a parte da validação dos certificados. Isso teriam que acrescentar. Como é que é então? Vocês têm... Vamos por aqui isto outra vez, sem nada. Vocês têm o certificado, ok? Portanto, vocês têm aqui o A e têm aqui o B. E o A apresenta ao B um certificado que diz o quê? Tem lá a chave pública do A e a identidade do A, e depois tem isto é o P, não é? E depois tem um hash do P. Aqui. Em que é o hash do P assinado pela chave privada da autoridade de certificação. Isto é o certificado. Okay? Portanto, a primeira parte da pergunta é descreverem como é que eles verificam o certificado. Como é que eles verificam o certificado? Vocês até podem dizer isto, que o P é igual à chave pública mais a identidade, não é? E que depois o certificado tem o P
mais a assinatura do P, com a chave com a chave da authentication da autoridade de certificação, ok? Como vocês confiam nesta AC, vocês têm a chave pública dela. Então, como é que vocês vão verificar? Vão fazer isto do DAC MDP. O que é que isto vos vai dar? Vai dar MDP, certo? O que é que vocês fazem a seguir? Pegam neste P, fazem o MD e se isto for verificado, o certificado é válido. Ok? Portanto, o primeiro passo é descrever este processo. Ok? Portanto, eu recebo o certificado, vou usar, como confio na autoridade de certificação, vou usar a sua chave pública para decifrar a assinatura. De dentro da assinatura tiro o hash, faço o hash do certificado e se as duas coisas baterem certo, o certificado é válido. Se o certificado é válido, eu dentro do P tenho lá o EA, eu sei qual é a chave pública do A e confio nisso. O B faz a mesma coisa, tem a chave pública do B e confia nisso. Depois, o protocolo, escuso estar a desenhar que ele até está aqui. Não, para aí. Exato. Está aqui, mas a figura por usar não consegue. Não está aqui, não sei porquê. Ok, esqueci. O que acontece é que vocês podem enviar aqui com a chave pública do A. Estou a fazer de B para A, que é ao contrário do que está na figura do livro, mas pronto. Em que ele diz que é o B e envia aqui um RB. Ok? Envia isto para aqui. E agora o A pode responder com uma coisa cifrada com a chave pública do B. E, por exemplo, também podia dizer que era o A, mandar um RA, e agora um deles, isto também não está exatamente como está no livro, mas podia ser, um deles gerou a chave de sessão e envia aqui a chave de sessão, porque a pergunta dizia que eles depois queriam usar uma chave de sessão. Ok? E agora, portanto, este sabe que está a falar com B, porque decifra isto que foi feito com a sua chave e obtém aqui o B. E agora tinha que enviar aqui o B. E também tinha que enviar aqui um RA. Já estou a fazer um mais complicado. O que está no livro acho que é mais simples. Mas este também serve. Aqui tem que enviar o RA, que é para terem uma maneira deste saber que vocês conseguiram decifrar isto. Estão a perceber? Aliás, tem que enviar o RB. Estão a ver? Tem que enviar este RB aqui, que é para o B saber que o A conseguiu decifrar isto. E para conseguir decifrar isto, ele tinha que ter a chave privada correspondente. Portanto, têm que enviar o RB e eventualmente aqui enviavam o KPS e enviavam também um desafio vosso. Que é para este depois poder provar também que é ele. Ok? Portanto, esta segunda mensagem já prova ao B que está a falar com o A. Porquê? Porque quando ele decifrar isto com a sua chave privada, vai ver que ele conseguiu obter este RB. E para conseguir obter este RB, tinha que ter a chave privada correspondente a este A. Portanto, tinha que ser mesmo A. E depois, falta o quê? Falta o B provar a A que é ele próprio. E aqui vai ter que usar este desafio para isso. E para isso pode fazer o quê? Usar o KPS, porque é assim, se eu conseguir tirar daqui o KPS, é porque é sinal que tem o DB aqui, correspondente. E, portanto, só pode ser mesmo o B. Portanto, se o B aqui enviar KPS do RB, do RA, desculpa, também já está tudo feito. Portanto, só estas 3 mensagens servem. Eu nem sei se isto está bem igual ao do livro, mas lá está parecido. Até porque o do livro está ao contrário, está de A para B e não de B para A. Ok? Perceberam a ideia? Os certificados, muito simples, isto tem que saber sempre. Protocolo de autenticação usando criptografia assimétrica. Também é muito mais simples do que, por exemplo, o Kerberos. Porque no Kerberos eu tenho que ir primeiro a um sítio que partilha uma chave comigo, depois esse tem que me dar uma chave que ele então partilha com o B. Lembram-se que é normalmente uma coisa cifrada que a gente chama o bilhete. E, portanto, torna-se um bocadinho mais complicado.
Neste caso é muito simples, portanto, basta enviar qualquer coisa cifrada com a chave pública do outro interlocutor e pôr uma coisa lá dentro, que é um desafio, ok? Que é para eu saber que ele conseguiu decifrar isto e, portanto, se ele conseguiu decifrar isto é porque porque estou a falar com o A. Okay? Depois o A faz a mesma coisa, envia uma coisa cifrada que só ele é que vai conseguir decifrar e lá dentro mete um desafio e também mete o desafio do original para ele saber que ele conseguiu decifrar aquela primeira. Ok? E depois isto, no fim, com o KPS. Aqui nem há o problema do replay. Porque se eu fizer aqui se houver aqui um T a fazer um replay, se houver aqui um T a fazer replay desta primeira mensagem, ok? Depois não vai conseguir sacar de lá o RB e depois também não vai conseguir sacar de lá o KPS, porque depois não tem, quando recebe esta resposta, não tem a chave privada correspondente ao EB. Portanto, não consegue sacar de lá o KPS, não vai conseguir enviar isto. Ok? Portanto, nem sequer aqui nem sequer é preciso timestamps nem nada, porque nem sequer há o problema do replay. Pronto, e basicamente era isto a pergunta. Exato. Depois lá está a questão do KPS, porque a pergunta falava aqui no KPS para posteriormente usar numa cifra AES. Uma maneira comum para criar redes privadas virtuais é através da utilização de firewalls e de IPsec, que interliga as redes privadas de cada escritório e os computadores dos funcionários que usam a rede remotamente. Qual é o modo de funcionamento do protocolo IPsec mais indicado para realizar uma VPN entre redes de escritórios apenas e para uma rede de funcionários ligados à internet que estão-se a ligar à empresa? Okay. Isto aqui é uma daquelas perguntas que o que interessa é vocês justificarem bem. A questão de ser tunneled ou não entre escritórios, ele em rigor pode ser as duas. A vantagem de não ter o tunneling é que estou a poupar o cabeçalho todo de fora. Se estivermos a falar entre dois escritórios, portanto, eles configuram a associação de segurança entre dois routers, um router do escritório A, outro router do escritório B, e o próprio IPsec depois cifra o pacote todo, se usarem o cabeçalho mais completo. Okay? Se não usarem só o cabeçalho AH, se usarem o outro. Portanto, têm confidencialidade, não precisam lutar na link para nada. Portanto, e como é entre dois routers, é relativamente fácil de eles trocarem o ISMKA, o protocolo inicial para definirem a associação de segurança, e depois começarem a cifrar os pacotes todos. Quando é um computador de um funcionário que está ligado através da internet, e estes dois routers também podem estar ligados através da internet, okay? Não tinha problema nenhum aqui, e estarão. Mas podem também estar ligados por outra rede, de um service provider ou daquilo que for. Se for os computadores de funcionários ligados à internet, em rigor também pode ser internal ou não, só que como é um computador com um clientezinho que depois se liga a uma firewall, normalmente aquilo até é tunnel. Porquê? Porque depois, quando eu entro na firewall e vou lá para dentro, já quero ter aquilo decifrado e, portanto, posso usar diretamente o pacote que vem do host, só tiro o cabeçalho de fora e aquilo segue viagem. Enquanto no caso dos escritórios eu tenho uns routers dedicados àquilo, portanto não tenho tanta preocupação com isso. Eles cifram e depois decifram e depois mandam para dentro da rede decifrado. No caso do IPsec na internet, de um computador, normalmente aquilo é para uma firewall, para um software, e portanto aí o tunneling é um bocado mais útil porque aquilo só tem que tirar o cabeçalho de fora e depois seguir, e depois ainda tem outra vantagem que é esconde um bocado, nem sequer se sabe que é tráfego IPsec, não é? Portanto, para quem tiver a fazer se alguém tiver a ver a ligação do funcionário em casa, que pode estar num sítio mais público, num Wi-Fi mais público ou não sei o quê, nem sequer percebe se aquilo está a usar IPsec ou não, porque só vê o cabeçalho de fora, estão a perceber? E portanto nem sequer consegue perceber se aquilo é IPsec, e também se sacar o payload, aquilo acaba por estar cifrado, não consegue fazer nada daquilo, mas no modo não tunneled,
eles sabem pelo menos que aquilo é IPsec e sabem que é só uma ligação. No modo tunnel nem sequer isso sabem. Portanto, isto aqui, esta pergunta, eu deixei aqui, mas eu nem gosto muito dela, porque isto é muito... é pouco concreta esta pergunta, ok? Sim. Não apanhei tudo, mas para ambos os casos, tanto com mais do que um computador ou ligados em escritório a escritório com vários utilizadores, de um lado e do outro, não era para usar o modo túnel? Podes usar o modo túnel, aí tens a vantagem de que um atacante que esteja a ver o caminho do meio nem sequer sabe quantas pessoas é que estão a falar com quantas pessoas. Quem é que está a falar, mas depois não há desvantagens ou temos que. Como é que A desvantagem é que tens um cabeçalho a mais no tráfego todo entre os dois edifícios. Então era justificar. Que é muito mais tráfego do que só de um funcionário para. Percebes? Sim, exato. Portanto, basicamente, anda aqui. Ambos dão confidencialidade. A desvantagem de um é que põe um cabeçalho a mais em tudo. A vantagem do outro é que eu nem sei quantas ligações individuais é que lá estão, não é? Vejo tudo como se fosse só uma ligação. Então era para justificar com desvantagens e vantagens de ambos os. Sim. Okay. Mas eu nem gosto muito da pergunta, porque a pergunta basicamente é sobre isso, mas enfim. No IPsec também, pronto, depois há aquelas diferenças, já agora, como estamos em cada pergunta também a passar no resto das coisas que podem ser faladas, também tem no IPsec tem aquelas diferenças entre os dois tipos de cabeçalho, não é? Há um cabeçalho que só faz autenticação. Na autenticação, atenção que aqui a autenticação não é a autenticação do utilizador, é a integridade ao fim e ao cabo. Aquilo chama-se um Message Authentication Header, mas não é autenticação no sentido que estávamos ainda agora a ver noutra pergunta. É verificação de integridade, ok? Aqueles HMACs, não é? Que a gente fala, o Header Message Authentication Code, o que aquilo, apesar de ter lá Authentication no nome, o que aquela Authentication quer dizer é a verificação de integridade. Portanto, é verificar se alguém mexeu no pacote. E, portanto, vocês têm aquele modo do IPsec que está a cair em desuso, mas que se mantém lá por causa das Chinas e das Coreias do Norte e afins que não deixam de ter tráfego cifrado, mas não tem problemas com garantir a autenticação e, portanto, podes usar lá o IPsec só para garantir a integridade dos pacotes. E depois tem o outro modo que é o tal que pode ser tunneled, porque o outro nem pode, e esse modo então já cifra o pacote todo. Protocolos que se usam isso, a gente nem falou, porque dependem de quando estamos a fazer a associação de segurança no início, há uma negociação entre os dois pontos sobre se vão usar a AES, se o que é que vão usar. É sempre uma cifra simétrica, porque uma cifra assimétrica seria impensável no IPsec, não é? Por causa da lentidão. No entanto, pode ser usada uma cifra assimétrica para trocar a chave de sessão quando se está a estabelecer o túnel ou a associação de segurança entre os dois IPs. Mas só nessa fase, quando está no ICE, e é só para cifrar uma chave. Depois tem que ser AES ou uma cifra simétrica qualquer do género para conseguir cifrar aquilo a line rate, não é? Porque no IPsec que estamos a falar, nós temos links em fibra de giga, não é? Gigabit por segundo, e portanto tem que conseguir cifrar a esse ritmo. Ok, pronto. Agora ainda aqui também nos protocolos que a gente viu, comenta-se a seguinte frase indicando se é verdadeira ou falsa. Entre outros problemas, a norma WEP, Wired Equivalence Privacy, isto era aquela primeira norma de segurança que houve no Wi-Fi, é suscetível a um ataque do tipo do dia de anos. Portanto, comenta a frase, indicando se é verdadeira ou falsa, e fica a resposta. É verdadeira ou é falsa? Alguém quer arriscar? É verdadeira. É verdadeira. Porquê? O que é que o app usava como hash? Lembram-se? Falámos nisso? Usavam... Diz. O ataque do dia de anos tinha a ver com as probabilidades de... Tem a ver... O ataque do dia de anos, ao fim e ao cabo, é um ataque de força bruta a um hash. Que, ao contrário de um ataque de força bruta numa chave de uma cifra, que implica experimentar as combinações todas, só implica experimentar metade, em média. Em média não, mais ou menos, aproximadamente metade já tem uma probabilidade elevada de encontrar dois hashes iguais.
Ok? O que é que acontece no web? Eles usavam como hash uma coisa que nem sequer é um hash, que é o CRC. Ok? E o CRC tem poucos bits, o que no ataque, lembra-se o ataque do dia de anos, diz-me que se eu tiver n bits no meu hash, eu só preciso de fazer 2 levantado a n sobre 2 tentativas para descobrir aquilo, para arranjar com força bruta, para arranjar 2 hashes iguais. Aproximadamente, ok? Isto não é bem assim. Ou seja, na prática isto dá uma probabilidade maior do que 90%, ou o que é, de eu conseguir 2 iguais. Portanto, eu tenho que considerar que o tempo de atacar um hash é o tempo de fazer 2 levantado a n sobre 2 hashes. Portanto, arranjar 2 levantado a 2 sobre n, ao contrário, 2 levantado a n sobre 2, combinações diferentes de uma coisa qualquer, de um fecheiro ou de uma mensagem, mudando um bit, mudando 2 levantado a n sobre 2 bits lá no meio, de 0 para 1, e faço essas variações todas, e depois calculo os hashes todos, e depois consigo arranjar 2 iguais. Ok? Portanto, isto não é uma vulnerabilidade, é o que é. Eu consigo sempre fazer isso. Por isso é que um hash bom tem que ter um número elevado n de bits, que é para isto demorar muito tempo. Ora, no caso do web, aqui usava um CRC, que nem tem só a ver com o número de bits, que também não é muito elevado, acho que era para aí 32 bits, que é pouquíssimo para isto. Ainda tem outro problema, que é, como não é uma função dash, é muito fácil de haver 2 CRCs iguais, para mensagens diferentes. Ok? Portanto, a probabilidade ainda vai ser muito superior a esta, e nem sequer vai ser preciso os 2 levantado a n sobre 2. Portanto, aqui o ataque do dia dos anos era só para vocês saberem que estamos a falar da função dash. Ok? Basicamente. Porque o ataque do dia de anos é o ataque de força bruta do hash. Portanto, é por isso que está lá na pergunta se é vulnerável ou não um ataque do tipo do dia de anos, que é um ataque de força bruta ao hash. E era para vocês dizerem que sim, porque usa uma função dash muito má, que nem sequer é uma função dash, que é o CRC. É uma função de detecção de erros, nem sequer é uma função dash. É um daqueles grandes mistérios da engenharia, como é que alguém achou boa ideia usar o CRC como um hash. Existem outros problemas no web. Também usava o RC4 com um stream cipher, que é aquele que vai fazendo aqui stream. E o RC4, quando era usado nesse modo, tinha vulnerabilidades que são descobertas. Até porque o RC4 era usado no GSM, na primeira geração de telemóveis, para cifrar as chamadas de voz. E até foi aí que apareceu esta vulnerabilidade primeiro que foi descoberta, que é várias vezes ter o mesmo IV, o mesmo vetor de inicialização e a mesma chave, e depois dá ataques de reutilização de keystreams, que é fazer o shor 2 vezes com a mesma keystream, obtenho o shor das 2 mensagens. Ou seja, portanto, havia aqui outros problemas. O outro problema é, por exemplo, usar o RC4, que também já não é considerado seguro. Pronto, e para terminar, temos aqui uma que tem mais a ver com aquilo que vimos na última aula, e depois também já podemos falar, aliás, porque esta pergunta fala de 2, embora não fale depois da solução do DNS, que é o DNSSEC, não é? Pronto, imagine que alguém faz spoofing à cache do servidor DNS. Portanto, não estamos a usar DNSSEC, e, portanto, eu vou fazer um pedido por www.bob.com e alguém envenenou a cache do meu servidor DNS e, portanto, eu, em vez de obter o registro A verdadeiro, mesmo que é mesmo da máquina do Bob, vou obter do atacante. Okay? Portanto, isto aconteceu. Será que eu vou ter problemas de segurança se isto for num browser e o browser estiver a aceder ao servidor usando HTTPS com TLS, ali SSL já nem é usado em HTTPS, é TLS, ok? Isto admitindo que a raiz de certificação é reconhecida como válida pelo cliente. Justifica a sua resposta. Então, vai haver problema ou não se eu tiver a usar HTTPS com TLS? Que vai exigir, como é óbvio, a cadeia de certificados ao início, e essa cadeia de certificados vem direitinha, vem certificada até uma raiz que eu conheço. Vai porque estamos sujeitos ao manning da middle attack, não é? Não. Aqui não tens porquê? Porque tu vais parar à máquina do Bob, ok? Mas o Bob não te consegue dar estes certificados. Ou então dá-te os certificados,
mas tu nos certificados vês que o IP não é aquele. Quando os validas. Ele até pode roubar os certificados. Imagina que ele está à escuta e viu uma interação válida e sacou a cadeia de certificados que o Bob verdadeiro enviou. Ok? A questão é que nos certificados vem lá o IP do Bob, não é? E vem lá qual é que é mesmo o Bob. E, portanto, ela depois não consegue... O outro, depois, quando validar os certificados e ver o conteúdo... e dá outro problema, que é... E depois, na sequência do TLS, o que é que acontece? Vai ser usada a chave pública do Bob para enviar a chave de sessão. E o que é que vai acontecer se a Trudy enviar a cadeia de certificados? Até pode receber essa mensagem, mas depois não consegue descodificar, porque ela não tem a chave privada correspondente àquilo. Ok? Portanto, podia até acontecer aqui vocês terem o A, o B, e por causa do DNS spoofing, este contactou a Trudy, em vez do B. A Trudy antes viu e até envia a cadeia dos certificados, não é? Cadeia de certificados. O A vai verificar isto tudo e vai ficar com a certeza que a chave B pertence a B. Ok? Vamos até dar de barato que no certificado não está o IP, está só outra informação sobre o B e, portanto, eu até não sei o IP, portanto, vou continuar com o TLS e vou enviar as coisas para o T. O TLS depois vai enviar aqui uma coisa cifrada com a chave do B, certo? Lembram-se? E depois tem a pre-master key e não sei o quê. Quando ele envia aqui esta coisa cifrada pelo B, o T não consegue responder a isto, porque não vai ter a chave privada do B, porque não é o B. Ok? E, portanto, isto vai ser detectado aqui e não vai ir para a frente, porque ele não vai conseguir completar o handshake. Deixa eu só ver se eu tenho aqui aberto. Isto está... Por que isto está no Slide Master? Está no Slide Master. Portanto, aqui vocês têm... isto é o de autenticação. Isto era o que tínhamos a ver há bocado. Estão a ver? Ficou muito parecido com o que eu fiz. Só que eu estava a fazer ao contrário. Eu enviei BRA, ou ARA também, mas era do B, portanto eu enviei A e aqui enviei BRB, depois enviei o KS com os dois, ficou exatamente igual. Então, mas esta é a aula 9, é 10 então. Pronto, o que acontece aqui? Onde é que ela está? Aqui vê-se pequeno. Aqui. Portanto, aqui, ele até vai até aqui, portanto, imagina, ia para a Trudy, envia o SSL version, as preferences, o RA, depois as choices, a Trudy iria enviar as suas choices e um RT, depois iria enviar os certificados do B, porque tinha visto a passar e tinha copiado aquilo, e depois faz o server done. E depois a Alice envia o EB com a pre-master key, que era o que eu estava ali a desenhar. E mandam-se um change cipher. E depois isto vai falhar. Porquê? Porque a Trudy não consegue sacar a pre-master key. Como não consegue sacar a pre-master key, não consegue começar a usar a cifra simétrica. E, portanto, a ligação vai cair aí. Ok? E, portanto, isto vai sempre ser detectado. Portanto, resumindo e baralhando, não há problema nenhum se tiverem a usar TLS. Aliás, isso é um dos motivos que não há grandes problemas na internet, em relação ao DNS, apesar do DNSSEC não estar widely deployed. Como eu vos disse na aula, ele está definido há muitos anos, mas não é widely deployed. E não é widely deployed porque aquilo implica... Portanto, vocês passam a ter os RRs e depois nos registros de escola, vocês passam a ter um NS, tinham o NS e o A, não é? E agora, para além do NS e do A, vocês têm a chave pública deste novo subdomínio, portanto, isto é para o subdomínio, portanto, isto está num domínio, imaginem que é o raiz, e depois ele tem para cada subdomínio o NS e o A, que já tinha, vocês já sabem isto do DNS, e que agora passa a ter também a chave e passa a ter também o SIG.
que é basicamente isto assinado, ok? Com esta chave. Este diz a chave e o algoritmo. E isto tem que ser desde a raiz depois também validado, porque eu depois quando ele dá-me isto, a raiz, quando isto está a fazer a iteração, as coisas recursivas, não é? Imaginem que isto era do PT, e ele vai-me dar a resposta para eu ir, por exemplo, ao fct.pt. E dava-me isto do FCT, do domínio FCT. Dava-me o A do seu NS para eu ir lá fazer a pergunta. E dá-me, para eu ter a certeza que isto veio do PT, dá-me a chave do FCT e depois dá-me isto assinado, mas assinado com a chave do PT. Ok? Esta assinatura é, se isto for o P, ele faz o MD do P e depois assina isto com a chave pública do PT. Ok? E estas têm que vir carregadas, a chave pública correspondente, para eu depois poder decifrar a assinatura e validar. As chaves privadas correspondentes aos domínios de raiz têm que estar nem é o PT, porque o PT nem sequer é um de raiz, não é? Há o de raiz e depois o de raiz manda para o PT. Mas estas chaves eu tenho que ter as chaves públicas disto. E normalmente no DNSSEC o nosso cliente do nosso computador tem é as chaves públicas dos domínios de topo. O que implica andar a fazer isto tudo em cada um dos passos, a verificar a cada uma destas assinaturas, o que implica que, se por exemplo, no servidor defct.nl.pt eu quiser implementar DNSSEC, eu só o posso fazer se este também tiver implementado e se este também tiver implementado. Estão a perceber? Porque depois o cliente tem a chave pública do root e tem que verificar as assinaturas em cada resposta do processo. Tem que verificar que a resposta do root que me deu o PT é válida, depois tem que verificar que quem me deu isto foi mesmo o servidor do UNL, quem me deu isto foi mesmo o servidor da FCT e quem me deu isto foi isto. E para isto, cada um destes tem que ter o DNSSEC. Se for só este último a ter, isto falha, porque este último vai-me dar uma coisa assinada com uma chave, mas depois eu não confio, não tenho, aquela chave não é de confiança, não é? Porque dá-me assinado com a sua própria chave e depois tem lá o registro que tem a sua própria chave, quer dizer, o atacante também pode fazer isto tudo. Ok? Portanto, um dos motivos pelo DNSSEC ainda não é o Wild Deployed é porque ele precisa que todos os que estão no caminho sejam DNSSEC também. Apesar disto não estar deployed, nós não temos grandes problemas aí nas sites de bancos, etc., porque estamos a usar TLS. E como estamos a usar TLS, eles autenticam-se com os certificados e, portanto, eu tenho a certeza que estou a falar com aquele interlocutor. Ok? Só uma coisa que acho que não falámos hoje na aula, que é a segurança no coisa, porque não havia aqui nenhuma pergunta, no e-mail. Ok? Segurança no e-mail. É muito simples. Tanto o PGP como o S/MIME fazem uma coisa muito semelhante, que basicamente, eu agora fechei o whiteboard, não? Fechei. Não sei porquê. Portanto, vocês, aquilo é muito simples, eles ambos fazem uma coisa muito parecida que até se consegue fazer aqui de cor. Que basicamente é o quê? É pegar na mensagem, fazer um hash da mensagem, não é? Faz um hash da mensagem, concatena com a mensagem, depois faz a compressão, muitas vezes fazem o ponto zip disto, depois fazem a assinatura disto com a chave privada do emissor, e depois usam também a chave pública do receptor para cifrar uma chave de sessão. E basicamente o que é enviado é isto: é a mensagem com o zip, com a assinatura e depois a chave de sessão assinada com a chave pública do lado de lá. A diferença entre o S/MIME e do PGP só tem a ver com os algoritmos que são usados e com a maneira como são geridas as chaves públicas e as chaves privadas, que no caso do PGP é uma coisa descentralizada e gerida quase pelos próprios utilizadores,
E no caso do S-MIME, não. Usa certificados X509 e, portanto, eu para usar S-MIME tenho que ter um certificado. Embora também, eventualmente, aquilo deixar aberto também se pode usar descentralizado, mas usar S-MIME a sério normalmente implica ter um certificado. Ele às vezes é usado em empresas e etc. O que as empresas fazem é as pessoas têm um smart card, que às vezes também serve para controlar as entradas e saídas da empresa e para fazer login também na rede da empresa no computador, fazer login no computador, com o Kerberos, e tem lá dentro um certificado também. E depois usam esse certificado também para o sistema de mail seguro. E depois tem aquilo configurado ou no Outlook ou no programa que usarem para fazer estas coisas todas com a chave, assinar com a sua chave, e depois tem um diretório interno, por exemplo, em que eu tenho acesso às chaves públicas do meu interlocutor. Pronto, e acho que mais ou menos conseguimos passar pela matéria praticamente toda. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, é estudarem e para a próxima semana fechamos isto. Já sabem que o teste é de 2 a 8, é esta hora, portanto, à hora da aula, já lá está no clipe qual é que é a sala, é só uma. Se não mudar nada entretanto, não é preciso mais nada. Se entretanto houver alguma mudança e, por exemplo, passarem a ser 2 salas, que não acredito, eu depois envio-vos já não sei como é que eu fiz da outra vez, envio-vos ou ponho no site ou faço as duas coisas, a distribuição pelas 2 salas, mas em princípio não vai ser preciso porque aquilo está lá só uma sala e, portanto, a não ser que haja aqui alguma mudança de última hora, desta vez não é preciso dividir-vos. Mas se for preciso, eu enviarei antes. Se não, é porque vão lá ver a sala e é toda a gente naquela sala. Eu estou a ver aqui já agora, entrei aqui, só para ver se ainda está igual. Até vos posso dizer qual é que está cá. Exato, é a sala 48 do edifício 8. E está só uma. Pronto. Então, se ninguém tem mais dúvidas, podemos fechar, não é? Então vá. Até para a semana. Próxima. Boa tarde. Até para a semana, professor.